As negociações para um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã acabaram fracassando. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos direto ao ponto. Após 43 dias do início da guerra, Estados Unidos e Irã participaram de negociações presenciais de paz em Islamabad, no Paquistão, mas não conseguiram chegar a uma conclusão após longas 21 horas de conversas. Após o fim das negociações, as partes queriam continuar conversando no dia seguinte. Porém, com o retorno do vice-presidente J.D. Vance aos Estados Unidos, não houve acordo e as negociações fracassaram. Na época, dizia-se que havia uma grande diferença de opiniões entre os Estados Unidos e o Irã. O vice-presidente J.D. Vance disse que o Irã rejeitou as condições dos Estados Unidos, recusando-se a abandonar o desenvolvimento nuclear, o que causou o fracasso das negociações. O vice-presidente J.D. Vance afirmou que é essencial garantir não só o compromisso do Irã de não obter armas nucleares, mas também de não buscar meios para produzi-las rapidamente. Disse que esse é o principal objetivo dos Estados Unidos e que tentaram isso nas negociações. No entanto, o Irã rejeitou as exigências dos Estados Unidos relacionadas às armas nucleares. Sobre isso, o Irã apresentou uma opinião contrária. A IRIB, que também é a emissora estatal do Irã, noticiou que o obstáculo para se chegar a um acordo foi o fato de os Estados Unidos terem exigido coisas demais. O Irã afirmou que, apesar das tentativas criativas, as exigências irracionais dos Estados Unidos impediram o avanço das negociações. Foi divulgado que a maior dificuldade durante as negociações esteve relacionada ao Estreito de Hormuz. Dizem que havia uma grande diferença de opiniões entre as duas partes em relação ao bloqueio do Estreito de Hormuz. O Irã recusou a proposta de controlar o estreito junto com os Estados Unidos e insistiu em cobrar pedágio de forma unilateral, o que teria causado bastante conflito. A agência de notícias Passim também noticiou que há sérias divergências de opinião sobre a questão do Estreito de Hormuz. No entanto, apesar das negociações terem durado mais de 21 horas, não foi possível chegar a um acordo. Os Estados Unidos teriam exigido do Irã a suspensão do enriquecimento de urânio, envio de 900 libras de urânio ao exterior e direitos arbitrários dos Estados Unidos sobre o Estreito de Hormuz nessas negociações. O problema é que é difícil para o Irã aceitar todas essas condições. Além disso, o fato de os Estados Unidos e Israel não terem prometido interromper os ataques aéreos no Líbano também foi apontado como uma das razões para o fracasso das negociações. O principal motivo para o fracasso das negociações parece ser que tanto os Estados Unidos quanto o Irã mantiveram posições rígidas, insistindo apenas em seus próprios pontos de vista e não reduzindo as diferenças entre eles. O vice-presidente J.D. Vance disse que as exigências atuais são a melhor e última proposta e que agora vão observar se o Irã irá aceitá-las. Afirma que nossa linha vermelha está clara, mas os Estados Unidos não chegaram a um acordo e parecem não querer recuar em suas exigências. O problema é que o Irã mostra não ter motivo para apressar as negociações, o que é preocupante. No entanto, o problema é o seguinte: mesmo que as negociações voltem a acontecer depois, quanto mais elas forem adiadas dessa forma, maiores serão as restrições ao fornecimento global de energia. Isso também é um grande problema para países do leste asiático que importam muito petróleo do Oriente Médio pelo Estreito de Hormuz. Segundo o New York Times, o Irã enfrenta dificuldades por não conseguir remover minas submarinas no Estreito de Hormuz. Por isso, dizem que o Irã não consegue aumentar o tráfego no estreito, mesmo com a proposta dos Estados Unidos. Desde março, a Marinha e a Guarda Revolucionária do Irã usam pequenas embarcações para instalar minas no Estreito de Hormuz. E também emitiram um alerta de que os navios poderiam colidir com as minas marítimas. A mídia iraniana divulgou mapas de rotas seguras, mas eles simplesmente não registraram isso oficialmente. Além disso, como foi dito que as minas poderiam se deslocar da posição original, parece que não instalaram minas fixas. Então, existe a possibilidade de elas terem se movido para outras áreas. O problema é que a Marinha dos Estados Unidos também tem capacidade limitada para a remoção de minas. Entre os navios da Marinha dos Estados Unidos, atualmente posicionados no Estreito de Hormuz, não há sequer um único navio especializado em remoção de minas. Depois, disseram que enviariam 2 destroyers para o Estreito de Hormuz para realizar a remoção de minas. Mas, com apenas 2 destroyers, não é possível fazer a remoção de minas adequadamente. Além disso, eles estão equipando navios de combate litorâneos multifuncionais com equipamentos de remoção de minas para se prepararem para emergências, mas a avaliação predominante é que, sem equipamentos de detecção de minas, esses navios também não serão muito úteis em operações de remoção de minas. Se o Estreito de Hormuz permanecer bloqueado por muito tempo, países do leste asiático terão grande crise. Como já mencionei antes, no caso da Coreia, nosso país obtém cerca de 70% do petróleo bruto importado e 20% do GNL do Oriente Médio, e a maior parte desse volume passa pelo Estreito de Hormuz, que tem apenas 33 quilômetros de largura. Segundo a Bloomberg, a Coreia representa 12%
do petróleo bruto que passa pelo estreito, ficando atrás apenas da China e Índia. Por isso, o governo busca economizar energia com o preço máximo do petróleo e rodízio de veículos. Porém, se o bloqueio do Estreito de Hormuz continuar, a crise energética será iminente. Se o leste asiático tiver problemas no Estreito de Hormuz, outros países também serão afetados. Por exemplo, a Coreia do Sul, maior exportadora de querosene de aviação, não produz petróleo. 한국이 에너지 위기로 인해서 Se houver restrições à exportação, países como a Austrália, que importa diesel da Coreia do Sul, também terão grandes problemas. Diversos países do Sudeste Asiático dependem dos produtos petrolíferos da Coreia do Sul e terão problemas imediatos se houver interrupção. Essa crise não atinge só o leste asiático. Isso pode causar um efeito dominó e provocar uma crise ainda maior. Diante do cenário atual, é improvável que as negociações entre Estados Unidos e Irã avancem sem obstáculos, especialmente devido às ações do presidente Donald Trump, que abalam as conversas. Donald Trump segue com declarações duras fora das negociações pelo Truth Social. Isso está sendo interpretado como um sinal bastante perigoso do ponto de vista diplomático. A negociação depende de confiança e controle das mensagens, mas se houver repetidas declarações públicas de pressão e ameaça, o Irã verá a negociação apenas como ferramenta de pressão. Após o fracasso das negociações, o presidente Trump afirmou que, se o Irã não negociar, ampliará o bloqueio do Estreito de Hormuz, em vez de apenas revertê-lo. Por outro lado, a reação do Irã também não é nada branda. O Irã deixou claro que não tem motivo para apressar as negociações. Isso significa que o Irã acredita que manter o atual estado de tensão é, na verdade, vantajoso para eles. O Irã ainda tem o Estreito de Hormuz como trunfo principal. Portanto, quanto mais forte for a pressão dos Estados Unidos, maior a probabilidade de o Irã escolher a estratégia de resistir sem aceitar negociações. Além disso, o Irã está mostrando sinais de que a situação está melhorando aos poucos. Há notícias de que China e Rússia continuam fornecendo suprimentos e armas ao Irã nos bastidores. Por isso, dizem que a situação do Irã melhorou um pouco em relação ao passado. Aqui surge mais uma variável: Israel. Israel está atualmente expandindo continuamente ataques aéreos e operações terrestres na região do Líbano. Mesmo com o Irã e o Paquistão exigindo publicamente a suspensão dos ataques, Israel não está recuando de forma alguma. Para o Irã, é difícil aceitar que o Líbano, que está sob sua esfera de influência, continue sendo atacado, e por isso, eles têm cada vez menos motivos para fazer concessões na mesa de negociações. No final das contas, a estrutura atual é extremamente perigosa. Os Estados Unidos estão aumentando a pressão, o Irã está resistindo e Israel está ampliando suas ações militares. Com esse novo eixo se movendo em direções diferentes, a tensão continua aumentando. Nesse contexto, até pequenos confrontos podem se descontrolar facilmente. Por isso, mais pessoas ficam céticas quanto às negociações. Espero sinceramente que um acordo de paz seja alcançado o mais rápido possível. No momento, a variável mais perigosa é Israel. Israel parece mais focado em ampliar a linha de frente do que em encerrar a guerra. Os ataques aéreos em direção ao sul do Líbano estão se intensificando cada vez mais. E as operações das forças terrestres também estão mostrando sinais de expansão gradual, indo além de operações limitadas. Isso pode ser visto como uma tentativa de reorganizar a guerra a seu favor, e não apenas uma resposta defensiva. Isso fica ainda mais claro quando analisamos a situação política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro Netanyahu atualmente enfrenta vários riscos judiciais, incluindo acusações de corrupção, e está politicamente em uma situação bastante difícil. Nessa situação, se a guerra se prolongar, o quadro de crise de segurança se fortalece. As críticas internas naturalmente ficam em segundo plano e, como resultado, a autoridade e a influência do líder acabam sendo reforçadas. Na verdade, devido à estrutura política de Israel, em tempos de guerra, a concentração de poder funciona de forma muito mais intensa. Então, pode-se dizer que a continuidade da guerra está diretamente ligada à sobrevivência política. Além disso, a pressão sobre as forças pró-Irã, que atuam a partir do Líbano, se torna um fator que faz o Irã se sentir diretamente ameaçado. Para o Irã, é difícil permitir que sua esfera de influência seja destruída. Então, acaba sendo forçado a aumentar o nível de resposta. Nesse processo, até pequenos confrontos podem reiniciar a guerra. No final, como Israel desejava, a guerra continuará. E há uma grande possibilidade de que o Oriente Médio, que por um momento entrou em um estado de calma, seja novamente arrastada para o campo de batalha. Para evitar isso, é essencial que haja negociações de paz de alguma forma, e tanto os Estados Unidos quanto o Irã precisam recuar um pouco. Se continuarem com essa postura de confronto direto, como está acontecendo atualmente, todos podem acabar se destruindo de verdade.